Iglissal, a instituição cristã gnóstica Litelantes e Samael Aunveor apresenta com grande satisfação a todos vocês as profecias maias. Os maias assombraram a humanidade por seu alto desenvolvimento espiritual, por seus vastos conhecimentos astronômicos, por suas grandes obras de arte e sua colossal arquitetura. Recordemos que os maias foram os introdutores do zero na humanidade, o que foi uma grande contribuição para a matemática. Os maias foram um dos povos mais desenvolvidos da antiguidade. Lamentavelmente, existem pessoas que maximizaram estas profecias, afirmando que em 22 de dezembro de 2012 será o fim do mundo e o tão temido juízo final. Suas equivocadas interpretações prognosticam para essa data horríveis castigos e acompanham seus vídeos com músicas de terror. Há uma grande quantidade de pessoas sensíveis que temem chegar a essa data. Em verdade, o que os maias afirmam é que o dia 22 de dezembro de 2012 será o fim do Catum 4 Ahau e o final de um longo ciclo de 5.200 anos. E, portanto, marca o início de um novo período de tempo, no qual afirmavam que será o retorno de Kukulkan, a serpente emplumada, e seus grandes ensinamentos de luz, fraternidade e superação espiritual. Recordemos que na Bíblia, o grande mestre dos mestres, Jesus Cristo, afirmou: com relação àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão e somente o Pai. Mateus, capítulo 24, versículo 36. As profecias maias estão embasadas no livro O Xilan Balan de Shumael. Xilan era atribuído a um seleto grupo de sacerdotes clarividentes que eram considerados oráculos. Balan significa jaguar, que nas antigas culturas era o símbolo da sabedoria. Primeira profecia: ennegrecer-se-á o ramalhete dos senhores da terra pela universal justiça de Deus nosso Senhor. Esta profecia faz menção aos governantes de diversos países da terra que perderam a credibilidade de seus governados, os que, cansados de tantas e pesadas cargas tributárias, da insegurança, dos escândalos políticos, das lutas para conquistar o eleitorado, pela incongruência de querer conquistar a paz através do uso da violência. Voltear-se-á o sol, voltear-se-á o rosto da lua, descerá o sangue pelas árvores e pelas pedras. Arderão os céus e a terra, pela palavra de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Santa justiça, santo juízo de Deus, nosso Senhor. Recordemos os terremotos que têm açoitado o planeta Terra, sobretudo em princípios de 2010 no Haiti e no Chile, que moveram o eixo da Terra consideravelmente. E isso ocorreu ao longo da história de nosso planeta e tem sido, em longo prazo, a causa de glaciações e inundações. Ao alterar o centro magnético da Terra, daria a aparência que se muda ou volteia o Sol e a Lua. Recordemos também as recentes inundações ocorridas em Tabasco, Veracruz e em Chiapas, na República Mexicana,
e em outros países da Europa e Ásia. Descerá o sangue pelas árvores e pelas pedras. O sangue para os antigos maias era o símbolo do Espírito Divino, e isto significa que a humanidade voltará sua atenção para os ensinamentos sagrados de Kukulkan Quetzalcoatl e a harmonia com a natureza. Arderão os céus e a terra. Está profetizando o aquecimento global, que é produto das guerras, do abuso da energia nuclear, do abuso do desmatamento e do mau uso dos recursos naturais. De nós depende criar uma cultura ecológica para o bem de todos nós. A profecia seguinte diz: nula será a força do céu e da terra, quando entrem ao cristianismo as grandes cidades e os povos ocultos, a grande cidade chamada Max Mono, e também a totalidade dos povos pequenos em toda a extensão do país plano de Maia Cuzamil, Maia Pandurinha, Maia Estandarte Viado. É compreensível que com o jugo da época colonial e com a ameaça da mal chamada Santa Inquisição, era impossível profetizar que as sagradas religiões Maia, Tolteca, Asteca, Inca, Xibixa, Tairona e as das diversas culturas autóctones chegariam novamente ao auge. Isto devido à maturidade intelectual da humanidade e aos escândalos e erros das religiões oficiais que vêm perdendo credibilidade. Já não poderão manejar o medo às chamas do inferno e os dogmas de fé inquebrantáveis. A doutrina de Kukulkan Quetzalcoatl voltará a ser predicada no mundo ocidental. A profecia seguinte diz: dedicados serão nossos infantes à flor de maio, e não haverá bem para nós. Prognosticam os antigos sacerdotes maias que o mundo da dependência de drogas, como um câncer, se estenderia pelo mundo inteiro. Os jovens e crianças são tentados pelo mundo da droga. A profecia seguinte diz: será o tempo em que se levantarão os homens de 2 dias no rigor da lascívia, cúmulo de nossa perdição e vergonha. Prognosticavam os sábios maias o surgimento em grande escala do movimento gay que tomou lugar na sociedade. A partir de março do ano de 2010, no México, Distrito Federal, o casamento gay tem validade oficial. Respeitam-se os critérios e preferências sexuais de todos. Porém, isso é o que está escrito pelos sábios maias. A profecia seguinte diz: será a origem de mau sangue, ao sair da lua nova e ao entrar a lua cheia. Esta profecia dos sábios maias fala das enfermidades desconhecidas até então, como a AIDS, a influenza, H1N1 e outras enfermidades que aparecerão nos tempos modernos. A profecia seguinte diz: também os astros bons luzirão suas bondades sobre os seres humanos. Os antigos sábios maias anunciaram que os astros do céu enviarão suas boas influências para nosso mundo. Existem opiniões que dizem que a presença de OVNIs nos céus do mundo será como uma bênção para a humanidade. Obrigado pela sua gentil atenção. Em nome de Iglesal, Instituição Cristã Gnóstica Litelantes e Samael Aunveor, agradecemos.